Você já ouviu o Salmo 23 tantas vezes que talvez ele tenha virado apenas uma prece automática, recitada em momentos difíceis, sem muita reflexão. Mas e se eu te dissesse que por trás dessas palavras conhecidas existe um verdadeiro mapa espiritual, emocional e até financeiro? Um manual antigo que, quando olhado com os olhos certos, revela chaves profundas para viver com mais confiança, mais foco, mais paz e sim, com mais prosperidade também. Talvez pareça exagero à primeira vista, mas te convido a seguir comigo nessa leitura com o coração aberto. O que pode acontecer é que você termine esse vídeo enxergando sua vida, sua fé e suas escolhas de forma completamente nova. O começo do Salmo já chega com um soco de leveza. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, apesar de familiar, carrega um dos princípios mais poderosos sobre confiança e abundância que alguém pode ter. Quando Davi escreveu isso, ele não estava deitado numa rede tomando água de coco. Ele estava em guerra, cercado por traições, fugindo de quem queria matá-lo. E mesmo assim, ele dizia com uma certeza que desarma qualquer desculpa: nada me faltará. Isso não é sobre ter tudo, é sobre saber quem é sua fonte. A maior parte das pessoas, mesmo sem perceber, vive confiando no salário, no chefe, na economia, na sorte. E quando essas coisas falham, e uma hora elas falham, vem o medo, a insegurança, a escassez. Mas quando alguém decide de verdade que sua fonte é divina, tudo muda. Muda o jeito de pensar, de falar, de agir. Muda até o que você tolera. Porque confiar nesse pastor é confiar que mesmo sem ver o caminho, você está sendo guiado. Mesmo sem dinheiro na conta, você continua dizendo: nada me faltará. E não como quem nega a realidade, mas como quem decide que essa realidade não define tudo. Essa é a tal fé ativa que Napoleon Hill tanto falava. A fé que antecede a prova, que age como se o resultado já fosse garantido. Hill chamava isso de fé aplicada e dizia que era o ponto de partida da realização de qualquer objetivo. Quem espera ter tudo para então acreditar, vai esperar para sempre. Mas quem decide acreditar antes, sem ver, começa a atrair e criar aquilo que ainda não existe. A frase "nada me faltará" é como um mantra que reprograma a mente. Quando a gente repete isso com intenção, a gente está dizendo para o nosso subconsciente: minha fonte é infinita e por isso eu também posso ser. Não é arrogância, é alinhamento. Só que a maioria de nós faz o contrário. Fala o tempo. Todo frases como "isso é caro demais", "não dá para mim", "não tenho como". E cada uma dessas frases vira uma ordem para o cérebro, que só confirma a escassez. A linguagem molda a crença, e a crença molda a realidade. Hill alertava: diga o que quer e não o que teme. E isso vale demais para o nosso dia a dia. Mas é claro, isso não significa cruzar os braços e esperar as bênçãos caírem do céu. Dizer "nada me faltará" não é um convite à inércia, mas à coragem de agir mesmo sem garantias. É um empurrão interno para tomar atitudes que alguém que já venceu tomaria. É começar um curso, arriscar uma ideia, sair de um ciclo tóxico, dizer não onde sempre disse sim, porque você começa a agir como quem confia e não como quem duvida. O mundo externo ainda pode estar um caos, mas dentro de você, algo se firmou. E é aí que o impossível começa a se tornar possível. Agora pensa comigo, e se hoje você acreditasse com total convicção que nada vai te faltar? Que essa fonte divina que te sustenta nunca seca? O que você faria ainda hoje? Que escolha você pararia de adiar? Quem você deixaria de tentar agradar? Qual medo você finalmente pararia de alimentar? Às vezes, o que nos impede não é a falta de recursos, é a falta de fé real. E essa fé real se mostra quando a gente age como se o que deseja já fosse inevitável.
Hill dizia que o universo responde à decisão, não à hesitação. E quando Davi escreve esse versículo, ele está dizendo ao universo, ao mundo, a si mesmo: eu não estou sozinho e por isso eu não vou viver como se estivesse. Esse é o primeiro passo dessa jornada, mudar a origem da sua confiança. Parar de colocar sua segurança no salário, nas pessoas, nos títulos, nas promessas humanas. E começar a ancorar tudo isso numa fonte que não muda, que não falha, que não abandona. Essa mudança é sutil, mas transforma tudo. Porque o medo sai da frente e a fé começa a liderar. E quando a fé lidera, o impossível começa a se desenhar em caminhos reais. Agora eu quero saber, posso seguir com o próximo bloco? Posso continuar te mostrando como os outros trechos desse salmo, tão conhecido e tão mal compreendido, revelam ainda mais ferramentas para uma vida com mais paz, mais sentido e mais abundância? Se estiver comigo, já me avisa, porque a próxima parte vai te mostrar como encontrar clareza e estabilidade, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Seguimos com a segunda parte dessa jornada poderosa pelo Salmo 23. E agora, mergulhamos num trecho que à primeira vista pode parecer simples, quase poético demais, mas que guarda um ensinamento fundamental para quem quer viver com mais equilíbrio e sabedoria. A frase é: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Bonito, né? Mas tem mais aí do que a beleza das palavras. Aqui, o que está sendo revelado é um princípio que muita gente ignora e que acaba sendo o motivo por trás de tantas decisões erradas, estresse acumulado e até fracassos que pareciam evitáveis. A ausência de clareza mental. Verdes pastos e águas calmas representam esse lugar de nutrição emocional e estabilidade. Não é sobre ficar parado esperando milagres, mas sim sobre criar dentro de si um espaço onde a pressa, a comparação e o caos não tenham a última palavra. Porque a verdade é que ninguém toma boas decisões com a mente acelerada. Quando tudo dentro da gente está gritando ao mesmo tempo, a chance de fazer escolhas ruins aumenta demais. E olha que curioso. A maior parte dos erros financeiros, emocionais e até espirituais vem justamente dessa confusão mental. Agimos no impulso, falamos sem pensar, aceitamos propostas que não têm nada a ver com a gente. Tudo porque estamos em turbulência. Napoleon Hill falava que a mente confusa é terreno fértil para a escassez. E é verdade. Quando a gente não sabe o que quer, não sabe para onde vai, qualquer caminho parece aceitável, qualquer distração vira prioridade, qualquer pessoa ocupa espaço demais. E aí não tem prosperidade que aguente. A clareza é o filtro que separa o que é só barulho daquilo que é essencial. É o que diferencia quem vive apagando incêndios de quem constrói algo sólido. E sabe qual é o segredo para alcançar esse tipo de clareza? Pausa. Descanso. Sim, o descanso certo, na hora certa, é uma ferramenta de produtividade, não de preguiça. Quando o Salmo fala que o Senhor nos faz deitar em pastos verdes, ele está dizendo que existe um convite divino para esse tipo de repouso estratégico. Não aquele descanso de quem está exausto, mas o descanso de quem entende que não precisa correr o tempo todo para provar valor. Esse repouso é onde nasce a visão clara, a estratégia inteligente, o movimento certo. E quando ele diz que somos guiados mansamente às águas tranquilas, o que está sendo mostrado é que existe uma liderança suave, uma intuição silenciosa, uma direção que não grita, mas sussurra. Só que para ouvir, a gente precisa silenciar o ruído de fora. Precisa desligar o celular por 5 minutinhos, parar de consumir excesso de conteúdo, sair da confusão mental que a internet despeja diariamente e simplesmente respirar. Hill chamava isso de acessar a inteligência infinita. Um lugar dentro,
da gente que sabe o que fazer, mas que só se manifesta quando damos espaço. E acredite, é por não fazer isso que muita gente vive perdida. Troca de planos a cada semana, investe em coisa que não tem a ver com seu propósito, aceita conselhos errados, se sabota com pequenas distrações que parecem inofensivas, mas tiram a pessoa do foco sem que ela perceba. A falta de clareza é o começo da ruína de muitos sonhos. E o que Davi está mostrando aqui é que é possível sim aprender a criar um ambiente interno onde essa clareza floresce. Não importa o caos ao redor, se dentro de você existe esse lugar de águas calmas, você vai ter a força para tomar as melhores decisões. Agora pensa comigo, quando foi a última vez que você criou esse espaço para si? Pode ser uma caminhada no fim da tarde, um tempo de oração sincera, alguns minutos escrevendo o que realmente importa naquele dia. São práticas simples, mas extremamente poderosas. São essas pequenas rotinas de clareza que diferenciam alguém que investe com sabedoria de alguém que aposta às cegas, que diferenciam o líder do seguidor, o criador de soluções do escravo das urgências. E sabe o que é mais bonito? Quando você aprende a cultivar essa paz dentro de si, você se torna menos vulnerável ao caos do mundo. A crise pode chegar, as pessoas podem mudar, o mercado pode oscilar, mas você tem dentro de si um ponto de firmeza. E esse ponto é o que te permite agir com discernimento, sem se perder nos atalhos. Talvez o maior desafio da sua vida agora não seja resolver tudo ao mesmo tempo, mas simplesmente parar e reorganizar, redefinir prioridades, escutar o que sua intuição já está tentando te dizer faz tempo. Porque, como Hill dizia, os maiores erros acontecem quando a mente está ocupada demais para ouvir. E às vezes bastam 5 minutos de silêncio para transformar uma escolha inteira. Agora me responde com sinceridade. Quantas decisões erradas você tomou nos últimos tempos por estar agitado demais? E se você tivesse parado só um pouquinho para respirar, pensar, sentir, acha que teria feito diferente? Essa resposta já te dá pistas importantes sobre o que você pode mudar a partir de hoje. Você não precisa fazer tudo, nem saber tudo, mas precisa aprender a ouvir o que sua alma já sabe. E para isso precisa das suas águas tranquilas. Se esse conteúdo está te fazendo refletir e te trazendo alguma luz para lidar melhor com a vida e com seus desafios, eu te convido, com carinho, a se inscrever no canal agora mesmo. Isso ajuda muito a gente a continuar criando esse tipo de conteúdo que vai além da superfície. E mais que isso, comenta aqui embaixo que parte dessa reflexão te tocou mais até agora. A tua resposta pode servir como um espelho para outras pessoas que também estão buscando essa mesma paz, essa mesma direção. Vamos construir esse espaço juntos, um lugar de verdade, clareza e conexão real. Até aqui, a gente já percorreu um bom caminho de reflexão. Falamos sobre confiar em algo maior como fonte de tudo e sobre a importância de parar para ouvir o silêncio dentro da gente antes de sair correndo atrás das respostas fora. Mas agora a gente entra numa parte do Salmo que tem um peso emocional enorme. Um trecho que, se for bem entendido, pode curar feridas profundas da alma. É quando Davi diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sente o poder dessas palavras. Ele não pede apenas conforto físico, nem soluções externas. Ele pede alívio para a alma. E vamos combinar, tem coisa mais necessária hoje do que isso. Quantas vezes a gente acorda já com o peito pesado, a mente carregada, a energia baixa? Mesmo quando está tudo mais ou menos bem por fora, lá dentro pode ter uma bagunça acontecendo. E aí, a gente tenta resolver do jeito mais comum, comprando alguma coisa, se distraindo, se ocupando. Só que o vazio continua lá, porque o que a alma precisa, ela não encontra em distrações.
Ela precisa de refrigério, e isso não se compra. Essa frase de Davi mostra uma sabedoria profunda. Ele reconhece que o desgaste interior é real, que existem dias em que o cansaço não é do corpo, mas do espírito. E Napoleon Hill dizia: uma coisa que bate forte aqui: ninguém alcança resultados extraordinários carregando mágoas, medos e dúvidas por dentro. A alma ferida sabota o talento mais brilhante. Por isso, antes de qualquer meta, precisa vir a cura. E essa cura começa quando a gente se reconecta com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que está alinhado com quem a gente realmente é. E é por isso que a segunda parte do versículo é tão importante. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso aqui não é sobre religião, é sobre integridade. É sobre andar por caminhos que talvez sejam mais longos, mais difíceis, mas que são certos, que não ferem sua essência, que não te deixam de cabeça baixa, que não te forçam a ser o que você não é. Porque, como Hill alertava, sucesso construído fora da verdade vem com preço alto, geralmente cobrado em forma de culpa, insônia, ansiedade. Quando você troca sua paz por um resultado rápido, pode até parecer que está vencendo, mas por dentro vai se sentindo cada vez mais pequeno. As veredas da justiça são esses caminhos de integridade. Eles não são populares, nem sempre são os mais lucrativos de imediato, mas eles têm um poder que nenhum atalho tem, o poder de te manter inteiro, de te manter de pé. E isso, num mundo que vive tentando nos moldar, é raro. Quem anda por esses caminhos sabe que está sendo fiel não só a um Deus, mas também a si mesmo. E isso já é um consolo imenso, porque a alma só se sente refrigerada quando ela sente que está onde deveria estar. E olha, isso vale mais que qualquer cifra na conta bancária. Agora me diz, quantas decisões você tomou nos últimos tempos que estavam em conflito com a sua verdade? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes ignorou sua intuição por medo de desagradar, por medo de perder algo? Essas perguntas são incômodas, mas essenciais. Porque são elas que te mostram se você está construindo uma vida sustentável ou uma bomba relógio emocional. E é nesse ponto que a gente entra num dos versículos mais conhecidos e citados do Salmo 23. Aquele que todo mundo reconhece, mesmo quem nem costuma ler a Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase tem uma força absurda, porque ela fala de uma verdade que todos nós precisamos encarar. O vale vem. A dificuldade, a perda, a dúvida, a dor, elas são parte do caminho. Não importa quanta fé você tenha, uma hora você vai passar por um vale. Só que Davi nos mostra o segredo: passar com coragem. E repare, ele não diz que o vale é a morte. Ele fala da sombra. A sombra é escura, sim, é desconfortável, mas ela não tem substância própria. Ela só existe porque existe luz em algum lugar. Ou seja, se tem sombra, é sinal de que a luz ainda está por perto. Hill dizia que o medo é o maior ladrão de sucesso. E ele não estava falando só de sucesso financeiro. Estava falando da vida plena, porque onde o medo manda, a fé não respira. E nesse versículo, o que Davi mostra é que ele sentia medo sim, mas não se deixava paralisar por ele. O segredo está em uma parte pequena, mas imensa de significado. Porque tu estás comigo. Quando alguém acredita de verdade que não está só, isso muda tudo. Muda a forma de falar, de olhar, de tomar decisões. O medo perde o poder. Não é que ele desaparece, mas ele não comanda mais. E isso vale para qualquer situação. Seja uma crise emocional, uma perda familiar, um tombo financeiro ou um momento de pura dúvida existencial.
Quando a gente sente que tem uma presença maior caminhando junto, a gente para de fugir da dor e começa a atravessar ela com dignidade. E é no vale que você descobre forças que nunca imaginou que tinha. É ali que nascem a coragem, a resiliência, a clareza. O vale é uma escola, dura sim, mas que te prepara para mesas que você ainda nem imagina que vai sentar. E como dizia Hill, todo grande realizador já passou por seu vale pessoal. Mas o que fez a diferença não foi evitar a dor, foi continuar mesmo nela. Agora, se até aqui essa caminhada fez sentido para você, me deixa te pedir uma coisa com todo carinho. Se inscreve no canal. Não como mais uma ação automática da internet, mas como um gesto de parceria, de caminhada junto. A gente está criando um espaço aqui onde não se fala só de sucesso e fé de forma superficial. Aqui é para quem quer crescer por dentro, encontrar respostas reais, conversar com gente de verdade. Então, se você sente que esse conteúdo falou com você, entra com a gente nessa jornada. E mais, eu te convido de verdade a contar sua história aqui nos comentários. Qual foi o seu vale? Qual parte dessa mensagem tocou mais fundo? O que você aprendeu vivendo suas sombras? Às vezes, a sua história é exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir. Vamos transformar esse vídeo em mais do que conteúdo. Vamos transformar isso em ponto de encontro. Compartilha o que ficou em você, porque quando a gente se escuta, se conecta e se inspira, todo mundo cresce. Depois de caminhar por vales, encarar sombras, encontrar clareza nas pausas e coragem nos passos, a gente chega ao clímax do Salmo 23. Aquele ponto onde a história muda de tom e o que parecia dor vira testemunho. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É aqui que a jornada do interior encontra sua manifestação no mundo externo. E é aqui que a gente entende que a prosperidade verdadeira não é apenas sobre ter coisas. É sobre ser alguém que sabe sentar à mesa com firmeza, sabendo tudo que enfrentou para estar ali. Vamos começar pela primeira imagem. Uma mesa sendo preparada na frente dos adversários. Olha que forte, Deus não esconde você dos conflitos. Ele não tira os inimigos da sala. Pelo contrário, Ele te coloca ali, no meio deles, e monta uma mesa. Não é só um jantar qualquer. É um banquete, um sinal claro de que quem te guia também te sustenta. E mais que isso, te honra. Napoleon Hill falava que o verdadeiro sucesso nunca acontece escondido. Ele dizia que o mundo vai assistir sua vitória, especialmente aqueles que duvidaram. E aqui está um ponto que poucos têm coragem de encarar. Crescer te expõe, prosperar te torna visível. E nem todo mundo vai aplaudir. Tem gente que vai torcer o nariz, outros vão fingir que não veem, alguns até vão tentar derrubar sua cadeira. Mas a grandeza real está em continuar, sentar com dignidade e comer da mesa que foi posta para você, sem precisar justificar nada. O sucesso verdadeiro vem depois da batalha, depois da disciplina, da dor, da escolha de permanecer firme quando em tudo dentro de você queria desistir. E a mesa é só o símbolo externo daquilo que você já construiu por dentro. Porque não adianta ter banquete se a alma ainda está faminta. O verdadeiro prêmio é estar ali, inteiro, sabendo que cada passo do caminho fez sentido. E mais, sabendo que aquilo que era para te destruir acabou sendo o cenário do seu renascimento. E então vem a próxima parte. Unges a minha cabeça com óleo. Na tradição bíblica, a unção era feita sobre reis, profetas, líderes. Não era algo comum. Era uma marca espiritual de autoridade, de preparo, de propósito. E isso nos ensina que toda promoção verdadeira exige preparação. Deus não te exalta sem antes te moldar. O óleo não vem antes do vale. Ele vem depois que você provou que sua fé não era só de boca, que você agiu mesmo sem ver, que você continuou mesmo quando ninguém aplaudia.
Hill chamava isso de habilidade invisível, aquela presença que não se explica, mas se sente. Aquela firmeza que só existe em quem sabe o porquê da própria caminhada. E olha, essa unção não é para te deixar superior a ninguém, é para te capacitar a servir, a inspirar, a multiplicar. É para te lembrar que você tem uma missão maior do que seus medos, que a sua história pode transformar a de alguém. E isso nos leva ao final desse versículo tão profundo. O meu cálice transborda. Transbordar não é só estar cheio, é ter tanto por dentro e por fora que começa a alcançar quem está ao redor. É quando a paz que você cultivou toca quem convive com você, quando o aprendizado vira conselho, quando sua história de dor vira força para alguém continuar. O transbordar não é o ponto de partida, é o resultado, a consequência natural de uma vida que foi se esvaziando de medo e se enchendo de propósito. E aqui a gente encerra a leitura do Salmo com uma visão muito mais rica do que simples versos bonitos. A gente enxerga um caminho, um processo, uma transformação. Desde o primeiro nada me faltará até o cálice transborda. Há um desenvolvimento de caráter, de alma, de consciência. É uma jornada completa que começa com fé, passa pela clareza, atravessa a dor, encontra a disciplina, recebe a exaltação e então transborda. Mas não acaba aqui. Davi termina o salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E isso é a confirmação de que a prosperidade que vem do alto não é momentânea. Ela não é só para uma fase boa. Ela caminha com você. Ela não te abandona. E mais, ela transforma você em lar. Porque habitar na presença de Deus, como Davi diz, não é estar num lugar físico. É carregar esse lugar dentro de si. É se tornar casa de luz, de paz, de direção. É ser resposta viva. E isso sim é ser próspero. Agora me diz, em qual parte desse salmo você está hoje? Ainda se perguntando se vai faltar, tentando encontrar clareza, passando por um vale, carregando o cajado da disciplina, ou já começando a sentir o cheiro da mesa sendo posta? Seja onde for, você está no caminho. E essa jornada não é só sua. Tem outras pessoas passando pelas mesmas fases, sentindo as mesmas dores, buscando as mesmas respostas. Por isso, mais uma vez, eu te convido com o coração aberto. Compartilha aqui nos comentários sua história. Conta o que você viveu, o que aprendeu, o que ainda está tentando entender. Fala pra gente qual parte dessa mensagem te tocou mais fundo. Pode ser uma frase, um versículo, um sentimento que despertou. Às vezes, a sua palavra é exatamente a luz que alguém precisa para não apagar a própria fé. E se você chegou até aqui, de verdade, obrigado. Obrigado por ter ficado comigo nesse mergulho tão profundo. Se isso te ajudou de alguma forma, se te deu força, clareza ou esperança, considera se inscrever no canal. Mas não como quem aperta um botão qualquer. Se inscreve como quem entende que está entrando num lugar de verdade, de crescimento, de transformação mútua. A gente está criando uma comunidade aqui e você faz parte dela.